Olá, tudo bem? Estamos juntos novamente, é verdade. Passou rápido a semana? Foi corrida? Então, vamos orar pedindo para que Deus nos abençoe aqui na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara. É aqui no Rio de Janeiro que nós estamos. Quando você quiser vir, pode vir nos visitar aqui e conhecer de perto, ao vivo e a cores, a nossa comunidade de fé. Aqui é Praça Seca, número 32. O pessoal confunde, às vezes, a Igreja Batista Barão da Taquara com a Igreja da Taquara, mas, na verdade, essa Praça Seca, o nome da praça é Praça Barão da Taquara. Ok, vamos orar, pedindo para que Deus nos oriente nesse estudo do Sermão da Montanha. Vamos lá? Senhor, muito obrigado novamente, te agradecemos pela tua palavra. Muito obrigado porque Jesus veio. Muito obrigado porque ele nos desafiou e ele nos comissionou. Nós te agradecemos. Pedimos que tu nos ajude. Faça isso, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, deixa eu perguntar uma coisa. Você tem um propósito na vida? Você sabe o que vai ser quando crescer? O que você vai ser quando crescer? Qual o seu propósito na vida? Eu vou dizer para você, aqui, nesse texto, Jesus deixa muito claro qual é o propósito da sua vida. Se você não tem direção, siga os ensinos de Jesus que você vai encontrar a direção para a sua vida. É verdade. Vamos ler o texto? O texto está lá em Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Ouçam com atenção e leiam também aí na sua versão da Bíblia. Olha que Bíblia bonita. Eu consegui essa Bíblia slim, Bíblia fininha, fácil de ler e fácil de carregar. NVI diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e deem glórias e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. É assim que Jesus define o propósito que ele tem para mim e para a sua vida. Sabe uma coisa? Eu tenho que ter consciência que eu sou sal. Eu tenho que ter consciência que eu sou luz. Agora, vamos pensar juntos nisso? Se você pegou a revista da Escola Dominical, você viu que a autora, a irmã Nancy Duzilek, ela vai dar várias propriedades do sal, vai dizer das suas propriedades até com relação à alimentação. Mas o que era o sal para a realidade daquela gente lá? Na época, você sabe que não tinha geladeira, né? Hoje que a gente tem geladeira, freezer, tem vários apetrechos para conservar os alimentos. Mas o sal, a propriedade maior do sal daquela época era conservar os alimentos. E você sabe que salário é uma palavra que surge do sal, de sal. Salário, se você pensar, é a palavra que nasce da ideia de sal, de salário, de valor que você recebe periodicamente, de preservação, de conservação. E, então, eu queria que você prestasse bastante atenção, que Jesus não vai dizer vocês serão o sal da terra, ou vocês serão a luz do mundo. Não, ele vai dizer para aquelas pessoas que estão ouvindo, vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Está no presente, é agora, nós somos.
nós preservamos essa sociedade. Lembra que eu falei de propósito? Qual é o seu propósito na vida? Ser sal. Preservar as coisas boas do lugar onde você está. E isso vale para a comunidade, vale para a igreja e vale para a sua casa. Percebe? Então, na verdade, as sociedades se sustentam porque existe gente que é sal. Existe gente que preserva os valores caros para aquela sociedade. Então, Jesus está nos desafiando a encontrar um propósito para a vida. Se você não tem nenhum, já tem um. Você é sal. Você é sal dessa terra. E perceba que o sal e a luz, eles têm características diferentes. Porque o sal, quando é colocado nos alimentos, ou quando ele está preservando, você não vê, não é? Ele está impregnado nos alimentos. Quem gosta de um bom churrasco, só tempera o churrasco com sal. Bota só o sal e a carne vai ter um sabor muito especial. Só que você, na hora de comer a carne, você pode perceber, está com sal, está com muito sal ou está sem sal. Então, preste atenção, porque você não vê o sal, mas você percebe, você sente o sal naquele alimento. Quando ele está demais, ele faz até mal para a sua saúde. Quando ele está de menos, aí você está doente, né? Aí é coisa de hospital, aí é comida de hospital, né? Mas quando ele está na quantidade certa, no tempero certo, aí você nem percebe, só fala que a comida está boa, porque ela está bem temperada. Então, preste atenção nisso, porque quando eu me imagino como sal da terra, eu não preciso aparecer. O sal é igual o juiz de futebol. Juiz de futebol bom é aquele que não aparece. Você vê o jogo e nem percebe que tem um cara ali. Mas quando o juiz quer aparecer demais, ele salga demais, estraga o jogo. A mesma coisa o cristão. Você não precisa fazer força. Você precisa ser quem você é. Veja que Jesus está falando aqui de características. Jesus vai falar aqui, se o sal for insípido, insosso, mas tem isso do sal se tornar insosso, é muito curioso, porque a palavra que ele usa lá, na verdade, é se o sal enlouquecer. Então, como é que sal vai enlouquecer? É porque só um louco pode deixar de fazer o que ele veio executar aqui na terra. A missão do sal é salgar. Se o sal não serve para salgar, ele é só um pedaço de terra branco, né? Ele só vai servir para tapar buracos na estrada. Ele não vai servir de nada. Então, se eu e você somos o sal da terra, a gente tem que começar a pensar que a gente tem que mudar, tem que valorizar o lugar onde estamos. Mas é preciso também ter uma sabedoria de tempero. Ou seja, você tem que ver a quantidade de manifestação que você deve fazer para você ser sal onde você está. Porque se você também salgar demais, vai estragar aquele lugar. E tem crente que é muito chato, viu? Que estraga o lugar porque não sabe temperar a dosagem do sal. Porque você pode ser gente boa, você pode se relacionar com as pessoas, você pode sair com as pessoas, você pode conversar com as pessoas sem ofendê-las. O que significa isso? Significa que você pode, pela sua vida, pelo seu comportamento, dizer não. E, aliás, deve até fazer isso. Dizer não para algumas coisas que agridem você. Mas dizer sim para as coisas que não vão agredir você e que vão facilitar seu relacionamento com as outras pessoas à sua volta. Veja que você precisa saber a quantidade de sal que você está sendo no seu lugar. Tem que temperar isso bem temperadinho. Mas depois ele vai falar de outra, e eu quero dar mais destaque a isso, porque Jesus vai falar, vocês são a luz do mundo. Isso aqui
me incomoda, né? Me incomodou. Sabe por quê? Porque você já ouviu Jesus falando, eu sou a luz do mundo. Ora, quem é a luz do mundo? É Jesus ou sou eu? Porque aqui ele diz, vocês são a luz do mundo. Mas ele lá em João vai dizer, eu sou a luz do mundo. Ele também vai dizer, eu sou a porta. Ele vai dizer, eu sou o caminho. Ele vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Mas a única coisa que Jesus fala, eu sou a luz, e fala para nós, vocês são a luz. Então, como é que a gente vai entender isso? E é isso que eu quero tentar compartilhar e explicar para você. Então, vamos voltar aqui. O sal, então, está impregnado, está dentro, e você não percebe, não vê, mas você percebe a presença dele. A luz, ao contrário do sal. A luz, ela vai denunciar sempre a sua presença. A luz é a manifestação de fora. O sal é a manifestação de dentro da sociedade e você percebe ali que tem gente que tempera aquela sociedade. A luz não. A luz é uma manifestação externa. E vamos tentar, então, entender como isso funciona. Eu queria que você percebesse que Jesus vai dizer que ele é a luz. Eu vou dar uma aula de desenho para você agora aqui, tá? Tenha paciência aí comigo. E aqui você vai falar, vai ver que é um círculo, não é? Mas se eu colocar sombra nesse círculo, ele deixa de ser um círculo, ele passa a ser uma esfera. Percebeu aqui a esfera? É a esfera. Aí você tem isso daqui. Você tem o objeto, isso aqui é um objeto. Você tem uma fonte de luz. Onde é que está a luz aqui? Ora, se a sombra está aqui, a luz está no extremo oposto. A luz está aqui. Você tem aqui a sombra chamada de sombra natural ou sombra própria. Você tem a sombra projetada. Então, veja, quando você tem uma luz aqui, eu vou voltar lá no que eu falei de Jesus, tá? Jesus e nós. Quando você tem uma luz vinda daqui, ela vai bater no objeto e vai iluminar o objeto. Vai fazer com que o objeto apareça a sua forma, a sua textura. Ela vai ser revelada pela luz. E preste atenção, porque o próprio mundo foi criado pela luz, ou não? Lembra-se de Gênesis lá? E agora você vai começar a entender? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia escuridão, o caos. Mas aí qual é a primeira atitude de Deus? Deus disse, haja luz, e houve luz. Aí você vai falar, onde é que está Jesus na criação? Abre João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Olha que coisa sensacional que a Bíblia vai dizer. No princípio é aquele que é a palavra. A palavra, Deus disse, haja luz. E ele estava com Deus, e ele era Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Preste atenção, porque luz da criação é Jesus. E o que nós somos, senão recipientes dessa luz? E quando você pega um recipiente e coloca a luz, a energia ali, ela vai lembrar você uma lâmpada. Que é uma lâmpada, né? Eu vou colocar aqui a lâmpada, e a lâmpada vai ter que ter um lugar para ela ligar, para ela
ligar, porque ela sozinha, ela não dá conta de aparecer a luz. Como é que ela vai aparecer? Se ela estiver ligada na tomada. E este objeto aqui tem que ser translúcido para que ele possa emitir, exalar, transparecer a luz que está, com a energia que está dentro dele. Então, preste atenção. Jesus é a luz do mundo. E você que tem Jesus, você tem essa luz dentro de você. E o que Jesus vai fazer? Vai transformar a gente em objeto transparente, translúcido para as outras pessoas, para que as outras pessoas olhem o que nós fazemos, para que eles vejam, na verdade, o que é que vai nos dar este brilho, que é o próprio Jesus. Então vejam que Jesus é a luz do mundo e eu e você somos a luz. E olha que coisa interessante, quando a luz é emitida aqui de fora, ela vai revelar, ela é emitida fora do objeto, ela vai revelar o objeto. Por isso que quando a gente tem contato com a luz, ela vai denunciar a textura da minha camisa, vai denunciar a cor da minha pele. Aqui a gente tem várias luzes aqui, para que as luzes acabem com as sombras, quando na verdade as sombras são jogadas para outro lugar, porque sempre que tem uma luz, ela denuncia a minha sombra. Então, todo ser humano é um objeto, mas quando o ser humano é tocado pela luz de Deus, Deus não está mais do lado de fora, mas Jesus entra nesse objeto e ele deixa de ser um objeto opaco para ser um objeto luminoso. Você entendeu isso? Então, olha agora comigo, no versículo 14, você vai ver como é que diz. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Nas versões anteriores dizem de um alqueire. Alqueire, eu vou explicar o que é alqueire. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, ou seja, no alto, e assim ilumina todos que estão dentro da casa. Eu queria que você entendesse aquela ideia circular que existe aqui. Olha, Mateus vai dizer que nós somos a luz do mundo e a gente ilumina o mundo. Jesus vai dizer que vocês são a luz do mundo, mas a gente também ilumina a cidade, porque você não pode esconder uma cidade que é colocada sobre um monte. Então, lembraram da música popular, as luzes da cidade acesa? Então, e depois ele vai dizer também que a luz vai iluminar a casa, porque você não pode pegar uma vasilha, uma lâmpada e colocar debaixo da mesa. Não, você coloca ela no alto. Veja que aqui está sempre para fora, a luz aparece. E depois ele vai dizer que a luz também ilumina a quem está próximo de nós, vai iluminar todos que estão em sua casa. Vejam, é o mundo, é a cidade, é a casa e é o que convive comigo. Então, o mundo, a cidade, a casa e quem convive comigo. Isso faz parte da iluminação que eu vou emitir, do Cristo que eu carrego dentro de mim. Você entendeu agora, encaixando isso com a história que nós vimos domingo passado sobre as bem-aventuranças, quando você começa a pensar, em marcha estão aqueles que seguem a Jesus. Então, em marcha, iluminados estão aqueles que seguem a Jesus. É muito bonito bonita toda essa explicação. E eu quero ler outros textos que corroboram nisso que eu estou dizendo para vocês. Primeiro, do sal. Existia um pacto no Antigo Testamento chamado Pacto do Sal. Meu avô dizia, você quer conhecer uma pessoa, você coma 1 quilo de sal com ela. Eu não entendia nada disso quando eu era adolescente, mas logo que eu me casei, eu comecei a perceber que a gente comprava 1 quilo de arroz, éramos só nós dois,
e 1 quilo de sal nas primeiras compras. Só que o sal não acabava no primeiro mês, nem no segundo mês, nem no terceiro mês. Então, e o arroz acabava, todo mês tinha que comprar mais arroz, mas o sal não precisava. Por que não? Porque comer 1 quilo de sal com uma pessoa é conviver com essa pessoa. Então, quando eles faziam um pacto de sal, era um pacto para durar. Levítico capítulo 2, versículo 13 diz assim: tempere com sal todas as suas ofertas de cereal. Não exclua de suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus. Acrescente sal a todas as suas ofertas. Em Números 18, 19, também vai dizer aqui, assim: tudo aquilo que for separado de todas as dádivas sagradas que os israelitas apresentarem ao Senhor, eu dou a você e aos seus filhos um decreto perpétuo, é Deus falando com Arão, e uma aliança de sal perpétua perante o Senhor para você e os seus descendentes. Então, é assim que a palavra de Deus vai dizer sobre o sal. Mas o que a palavra de Deus fala sobre a luz? Vamos ver, capítulo 1 João, capítulo 1, verso 1 a 5. Eu vou abrir aqui. 1 João, primeira carta de João, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, capítulo 1, versos 1 a 5. Só um pouquinho. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos para que contemplássemos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Verso 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Agora, veja versículo 10. Se andarmos na luz, verso 7, se porém andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É aquela transformação de objeto opaco em objeto translúcido. João, capítulo 3, versículo 21. Esse texto é muito legal. João, Evangelho de João, capítulo 3. Aliás, luz é um tema muito desenvolvido pelo evangelista João. João, capítulo 3, verso 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Você vai ver vários textos no Evangelho de João falando de Jesus como a luz. Eu queria que você pensasse agora no movimento que eu vou fazer e você atentasse para isso. Deus se revela a nós. Nós proclamamos e recebemos os ensinos de Deus na mente e no coração. E nós damos para os outros o que nós recebemos. Então, nós recebemos pela graça, nós absorvemos, aprendemos, desenvolvemos e nós ofertamos ao outro como também nos foi ofertado. Então, a graça que nós recebemos foi de graça, o aprendizado, o desenvolvimento que nós temos mexe com o nosso intelecto e nosso coração, nós processamos isso daqui e nós ofertamos isso, o que recebemos e o que processamos como dádiva para os outros. Então, graça, fé e comunhão. Este é o grande tripé que a gente precisa receber.
3 coisas eu quero destacar para você agora. Bem, a missão é nossa. Número 2, você já é revelação. Você não precisa ser no futuro, você já é, porque Jesus diz: você é a luz do mundo. E terceiro, brilhe. Se é luz, tem que brilhar. Por isso, o texto vai dizer: assim, portanto, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Porque não é só processar. A fé não é alguma coisa só intelectual, não é alguma coisa só subjetiva. Ela é objetiva, como ela se transforma em bênção para o outro. Então veja o que Jesus está falando. Jesus está mexendo com as nossas estruturas. Ele está nos desafiando a fazermos da nossa vida a missão de ser sal e de ser luz. A minha oração é que você transforme a sua semana numa semana de bênção, em que você seja luz para as outras pessoas que estão à sua volta, para que você seja o sal que tempera o lugar onde você trabalha, onde você estuda, onde você está, e que você seja visto pelos outros, tanto no mundo, quanto na sociedade, quanto na sua casa, tanto na sua escola, onde você estiver, que você seja luz, e luz que irradia este Jesus, que é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo e você é a luz da terra. Que Deus te abençoe, que a sua semana seja cheia da graça e da bênção de Deus. Guarde isso para você. A graça que recebemos, o processamento que nós fazemos na mente e no coração se transforma em bênção. Que isso seja assim durante essa semana. Amém.